de Jesus, opera, faça, Senhor, em nome de Jesus, se cumprir em nós a vontade do Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, os nossos corações, aos corações de todos aqueles que estão presentes, todos aqueles que estão na live, todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que vieram buscar no Senhor, ó Deus, o escape, a recompensa, a cura, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer, Pai, sem demora, essa recompensa para os teus filhos, para as tuas filhas que estão esperando no Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoa a palavra desta noite, abençoa o teu filho, pastor Carlos Salles, toma ele nas tuas mãos, renova, restaura, revigora. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que a tua alegria é a nossa força. Ó Pai, que o Senhor venha nos revigorar, que a tua alegria venha permanecer constante nas nossas vidas, que nós nos venhamos nos renovar constantemente no Senhor, que nós venhamos beber, Senhor, da fonte a jorrar, que é o Senhor, que nós venhamos saciar a nossa sede em Ti, que nós venhamos, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, estarmos, Senhor, buscando, Pai, na fonte, sempre na fonte, sempre em Ti, Senhor, sempre em Ti, meu Senhor, meu Salvador, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abençoa o pastor Carlos Salles, em nome de Jesus, que preparou uma mensagem para nós esta noite, do coração do Senhor para o nosso coração, que nós venhamos receber para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus para meus amados amigos, irmãos, que Deus esteja lavando, remindo, transformando, aleluia, que possamos ser uma bênção, aleluia, diante do Senhor, amém? Que participação maravilhosa, né, da nossa missionária Diva. Uma pena que a internet não está nos ajudando, né? E aí a gente vê que como se diz assim, o Facebook, né? Ele derruba a live toda hora, né? E aí, mas a gente já vai começar a estar transmitindo aí no YouTube, e aí vai ficar mais fácil, não vai ter essa situação de derrubar a nossa live aí, e vai ser muito melhor em nome de Jesus, amém? Então, é um privilégio muito grande estar aqui na presença do Senhor, buscando o Senhor em todo tempo, né? Buscando o Senhor em todo lugar. E eu louvo, eu tenho assim uma alegria muito grande de estar ministrando, de estar na presença do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Para mim, não tem preço, né? Esse momento de estar buscando o Senhor, embora eu tenha aí nesses últimos dias estado muito cansado de trabalhos, né? Principalmente hoje nós trabalhamos, eu e a missionária Diva, até 6:30, né? Da tarde, 7 horas nós já estávamos aqui, mas a luta tem sido grande, mas a gente glorifica, né, o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele tem feito aí as suas maravilhas para conosco. E eu quero, aleluia, estar contigo no Salmos 42, do versículo 1 ao versículo 11, Salmo 42, do versículo 1 ao versículo 11. Eu tenho assim uma alegria, conforme eu já falei, de buscar a presença do Senhor. Eu estou aqui todo arrepiado, né? Porque eu amo buscar o Senhor. E eu quero sentir a presença do Senhor a cada momento, a cada instante. E eu luto comigo mesmo para estar sentindo essa presença, para estar face a face com meu Deus, porque é necessidade minha,
eu necessito. E eu quero contigo nós estarmos aí buscando, amém? A epígrafe do texto, ela diz assim: a alma nela, por servir a Deus no seu templo, mesquio para o cantor mor entre os filhos de Corá. Como servo, aleluia, ele brama pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei à face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de que desde a terra, aleluia, do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandara de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao meu Deus, a minha alma, aleluia, melhor dizendo, voltarei aqui, o versículo 8. Contudo, o meu Senhor mandará de dia e de noite, aleluia, misericórdia, né? E de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a meu Deus, a minha rocha, porque esqueceste de mim, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal, e meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação aleluia, da minha face e o meu Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos aqui a esta introdução. Os filhos de Corá, trata-se de uma família de levitas cantores, para o termo mesquio. Salmo, aleluia, 32. A minha alma tem sede de Deus. Assim como a água é essencial para a vida física, assim também Deus aleluia, Deus e a sua presença são essenciais para a satisfação e normalidade da vida. O verdadeiro crente terá fome e sede de Deus e da sua graça, bênção e operação sobrenatural na sua vida. Sem sede de Deus, a pessoa morre espiritualmente. Não devemos, pois, permitir que as coisas, aleluia, que coisa alguma faça diminuir o nosso anelo pelas coisas de Deus. Acautelai-se, aleluia, acautele-se, difícil, né? Dos cuidados deste mundo, da busca das coisas terrenas e dos prazeres que tiram a fome e a sede de Deus e o desejo de buscar a sua face em oração. Devemos orar porque, aleluia, aumente o nosso anseio
pela presença de Deus, que o nosso desejo pela plena manifestação do Espírito Santo, aleluia, cresça, e que se profunde a nossa paixão pela plenitude do reino de Cristo e a sua justiça, até chamarmos por Ele de dia e de noite, com sede sincera, assim como o servo, ele brama pelas correntes das águas, em tempos de seca. Amém? Glórias a Deus. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, há muitas preocupações nesses dias atuais, nesse momento que nós estamos vivendo agora. Quantas preocupações nós temos à direita, à esquerda? Quantas preocupações nós temos a respeito da nossa moradia, onde nós estamos localizados, aonde nós estamos vivendo. O Rio de Janeiro tem sido uma violência tremenda. As coisas, quando você vai no mercado, parece que você colocou o seu dinheiro no saquetel furado, parece que não dá para nada. As situações, quando você pega um ônibus, você fica preocupado de perder os seus pertences. A situação tem sido cada vez pior, e muitas vezes, amados irmãos, como diz a missionária Diva no início do culto, as pessoas estão se mantendo mesquinhas, estão se mantendo iracundas, cheias de remorsos, cheias de ira. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter esse desejo. Eu tenho o desejo de Deus. Não tem outra coisa que eu queira mais do que a presença do meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque, amados irmãos, a gente poderia desejar tudo neste mundo, mas se nós não tivermos a presença dEle, se não sentirmos a presença dEle, as coisas ficam cada vez mais difíceis. Nós precisamos, aleluia, glórias a Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar a sua face. Nós precisamos, amados irmãos, em nome de Jesus, aleluia, colocar a nossa vida no altar do Senhor e se repousar nele. Fala: Senhor, eu preciso. É uma necessidade minha de querer sentir a tua presença. É uma necessidade minha de sentir o meu corpo se arrepiar da presença do teu Espírito Santo. É uma necessidade minha, porque quando não acontece isso comigo, parece que eu estou endurecido, parece que eu tenho me afastado, parece que o Senhor tem se distanciado de mim. Isso não é o meu prazer, isso não é a minha vontade, porque a minha vontade é estar onde o Senhor está. A minha vontade é sentir a presença do teu Santo Espírito, a presença dos teus santos anjos. Ah, Senhor, como é bom sentir a tua presença. Essa semana, já havia assim, umas 3 semanas atrás, que a minha esposa, missionária Diva, ela falou assim: a gente precisava de um REC para colocar na sala. Eu queria algo assim para deixar a sala mais bonitinha, né? Porque parece sempre que as coisas estão muito desarrumadas. E eu passei na loja, para ver o preço do que a gente precisava, e o preço estava caríssimo. E eu cheguei em casa, eu comentei com ela, falei: filha, eu passei na loja e o preço do que você quer estava R$470. Talvez para alguns isso aí é pouca coisa, mas para a gente, para pagar em alguma coisa assim, é muito caro. É muito caro. E aí,
Hoje eu fui trabalhar cedo, e aí conversando lá com o porteiro, ele falou assim: eu vou te dar para você um REC para você colocar lá na sua sala. Algo assim que custa em torno mais ou menos de R$1.500. E ele me deu. E eu sinto Deus nas pequenas coisas, eu sinto Deus nisso. Me encheu de satisfação, né? E ela também. Ela ficou muito feliz. Ela falou: não, quanto tempo eu estou querendo ver minha casa arrumada, minha sala arrumadinha. E talvez a gente recebe as pessoas, mas a gente quer dar o melhor, mas a gente ainda tem algo para colocar no lugar, e a gente sempre fala: olha, daqui a pouco a gente vai estar com tudo no lugar, tudo direitinho. E a gente fica lutando, e parece que nunca acontece, mas quando as coisas vão entrando nos eixos, a gente fala assim: olha como Deus é bom, como Deus tem operado. Eu busquei por aquilo, né? Aquilo que eu precisava. Falei com ela: olha, eu não posso fazer isso nesse momento. Não porque se eu me esforçasse eu teria. Não é por causa disso. Mas é porque para mim seria algo assim que eu desviaria o foco daquilo que nós estamos querendo fazer para nós, porque eu e minha esposa, né, a gente já está chegando a uma certa idade, daqui a pouco a gente já está na terceira idade, a gente tem que pensar muito nesse momento as coisas que a gente está fazendo. Mas quando eu vi aquilo, eu falei: é Deus me presenteando, é Deus me dando, é Deus fazendo carinho em mim, é Deus me encarinhando. E eu fiquei numa satisfação tão grande, por uma coisa simples, mas eu fiquei muito satisfeito. E nós precisamos ter esse prazer em Deus. Eu já falei com os amados irmãos aqui, e às vezes eu prego, e às vezes eu trago algumas coisas, mas às vezes as pessoas acham assim: não, isso aí é muito simples, isso aí é corriqueiro, é banal. Mas não, eu tenho experimentado as coisas assim fantásticas de Deus, e eu tenho sentido um cuidado de Deus comigo tão grande, que eu fico numa felicidade assim imensa. E às vezes eu lembro quando eu era mais novo, eu me sacrificava tanto para ter alguma coisa que era algo assim difícil, mas hoje não tem sido assim. Deus tem me abraçado e falado assim: você vai conseguir essas coisas com mais tranquilidade. E Deus tem feito isso comigo. Deus, Ele tem operado assim na minha vida. Deus tem cuidado de mim. E eu sinto assim a mão de Deus operando. Então eu careço de sentir a presença de Deus. Eu não sei você, mas quando a gente clama, assim conforme vai dizer aqui a palavra, como o servo ele brama pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrei, aleluia, e me apresentei ante a tua face, a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Mas eu digo, amados irmãos, que quando eu busco a presença do meu Deus, o cabelo da minha cabeça chega a arrepiar, o cabelo dos meus braços. Eu sinto as minhas lágrimas escorrer nos meus olhos pela presença inefável do Deus maravilhoso que nós temos.
E nós precisamos, amados irmãos, em nome de Jesus, fala, Senhor, olha, não tem nada nesse mundo que eu deseje mais do que a Ti. Eu desejo Deus, eu desejo a presença de Deus. Nós precisamos desejar a presença de Deus. E às vezes, amados irmãos, as coisas têm sido tão difíceis, conforme nós falamos, amados irmãos, que a ira tem enchido os corações, as mágoas, a irritação. E nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos falar, não, eu não quero, eu não necessito de ódio, eu não necessito de ciúme, eu não necessito de me magoar, eu não quero nada disso, mas eu quero viver na presença do meu Deus, eu quero viver assim conforme é desejo dele para a minha vida. E nós precisamos nos lançar no Senhor. Nós precisamos buscar a Deus e falar, Deus, olha, não tem outra coisa melhor do que estar bebendo, aleluia, na tua fonte. Não tem outra coisa melhor, ó Pai, a não ser a minha pessoa mergulhar em Ti. Mergulhar na Tua presença, nessa presença inefável, nessa presença maravilhosa. E nós precisamos, amados irmãos, sentir. Eu lembro que muitas vezes, quando eu estava aqui no Rio de Janeiro e a minha família, minha mãe era viva ainda lá em Carandaí, Minas Gerais, todas as vezes que eu me sentia triste, angustiado, eu ia lá e a minha mãe é como uma injeção de ânimo para a minha vida. Eu chegava, abraçava a minha mãe, beijava, comia daquela comida gostosa que ela fazia, e eu voltava com as baterias renovadas para o Rio de Janeiro. A minha mãe se foi. E todas as vezes que eu me sinto triste, angustiado, hoje eu recorro ao Espírito Santo de Deus. Eu recorro à sua presença inefável. E às vezes, amados irmãos, nós temos andado como cegos, tateando na escuridão, palpando num lugar, palpando no outro. E não conseguimos enxergar o nosso Deus. Nós não conseguimos nos satisfazer da sua presença. Eu estava falando outro dia na escola dominical, ou melhor dizendo, na sala de oração, que muitas vezes nós estamos diante de uma mesa tão farta, mas morrendo de fome, diante de um manancial de águas vivas, mas morrendo de sede. E nós temos vivido isso nos nossos dias hoje, mesmo diante de tantas informações, nós temos vivido dessa maneira. Nós temos nos distanciado de Deus. Nós temos deixado Deus de lado, porque nós não somos, aleluia, simpáticos. Antes, nós somos arrogantes, orgulhosos, e não nos deixamos quebrantar. E em Mateus, capítulo 25, a partir do 31, ele vai dizer assim: e quando o Filho do Homem vier na sua glória,
e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Essa é uma palavra que fala bem o que nós precisamos para que a igreja do Senhor ela seja uma verdadeira igreja. Nós precisamos importar com os outros. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Mas quando nós estamos cobertos de razão, ou achamos, que estamos cobertos de razão, a gente não nos colocamos no lugar do outro, mas nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós queremos que as pessoas morram, que as pessoas deem com os burros na água, que as pessoas se deem mal, e isso não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos fazer o bem, sem olhar a quem. E quando nós fazemos o bem, amados irmãos, nós nos aproximamos daquele que vive e reina para todo sempre. Talvez, ou melhor dizendo, às vezes com dano próprio. Muitas vezes a gente tem engolido sapo, pagado um preço. Mas quando nós pagamos um preço, nós sabemos que Deus, Ele tem contemplado e Ele tem julgado a minha e a tua causa. Nada passa desapercebido diante do rei de Israel. Nada passa desapercebido diante dele. E às vezes a gente acha que passa desapercebido, mas não passa. Continuando o texto, ele vai dizer desta maneira: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles lhes, aleluia, também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós precisamos, amados irmãos, sentir necessidade de Deus.
a quebrantar os nossos corações. Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. E aquilo que tiver no meu alcance, no teu alcance, favorecer aquelas pessoas que uma vez nós passamos pelas aflições que elas também estão passando. Mas quando nós nos encontramos, amados irmãos, como diz o ditado popular, por cima da carne seca, a gente esquece de olhar para onde nós saímos. E aí a gente quer pisar naqueles que são menos favorecidos. Mas se nós tivermos um coração igual ao coração do nosso Deus, nós vamos ter compaixão daquelas pessoas, ao invés de ter repulsa, ao invés de tentar torturá-los. Não, de maneira nenhuma. Nós precisamos fazer a vontade do Pai, a vontade do Filho e do Espírito Santo. Aí sim, a presença do Senhor vai estar constante na minha vida e na tua vida. E nós teremos verdadeiramente essa compaixão, assim conforme Ele teve essa compaixão de nós. Então, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, a palavra, ela diz que nós precisamos ter essa sede de Deus. Ter sede de Deus, amados irmãos, não é só matar a nossa sede, mas matar a sede daquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, porque assim é que diz a palavra do Senhor. Vai dizer no capítulo 42, versículo 6: o meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porque lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o pequeno monte. Aqueles que têm sede de Deus anseiam pela manifestação maior da sua presença. Podem vir e experimentar certa demora. Mesmo o crente fiel continuará tendo sede de Deus, buscando a sua presença. O Senhor tem prometido, aleluia, que abençoará os que têm fome e sede de justiça, os quais não se, aleluia, contentam com menos do que a plenitude das bênçãos divinas. Em meio ao silêncio de Deus, devemos persistir em conhecê-lo, experimentar a manifestação maior do Espírito Santo. Não devemos desanimar, mas sim, aleluia, por nossa esperança, aleluia, em Deus, e confiar, aleluia, nesse Deus imutável, nesse Deus consolador, nesse Deus que faz tudo para nós. Então, em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, que venhamos sentir essa sede da presença de Deus, sede da manifestação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, nós precisamos estar suspensos no ar com a presença da glória de Deus. Nós precisamos nos sentir leves. Nós precisamos estar com os corações limpos, porque quando a presença de Deus é grande na nossa vida, aqueles que estão à nossa volta sentem a presença do glorioso Deus de Israel. Então, que venha você a estar também fazendo com que essa presença santa da glória de Deus venha manifestar dentro do teu lar, na localidade onde você trabalha, onde quer que você esteja, que o Senhor esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida, Senhor, dos nossos amados irmãos e irmãs, ó Pai. Pedindo ao Senhor a tua bênção, ó Pai, sobre as famílias, ó Pai. Toma, Senhor Deus,
Aleluia, nesta noite, ó Pai, a irmã Márcia, Senhor Deus, filha, Senhor Deus, da nossa amada irmã Valéria, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, o pastor Márcio Correia, Senhor Deus, abençoa ele, abençoa, Senhor Deus, a nossa missionária, aleluia, Senhor Deus, Vera Victor, Pai, nossa diaconisa da Síria, Pai, nossa amada irmã Vidal, Senhor Deus, missionária ativa, Senhor Deus, todos os nossos amados irmãos e irmãs, ó Pai, que, aleluia, tem buscado, Senhor Deus, a sua presença, Senhor Deus, tem clamado, Senhor Deus, pelo teu socorro, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, que o Senhor venha com a tua unção, Senhor Deus, nesse momento. Ah, Deus, se apresente a eles, ó Pai. Derrama, Senhor Deus, aleluia, mais e mais, Senhor Deus, da tua presença santa, Senhor Deus, da tua glória, Pai. Pois assim nós oramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra até nós? aqui, Ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem impedirá? Maranata, Ora, vem, na salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Está terminado. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.